Olá, é um prazer ter você aqui no meu canal, Professor Manolo, da FEA USP. E hoje vamos falar sobre o Boletim Focus, as informações que o Banco Central acaba de divulgar para a imprensa. Repare, se você entrar no Banco Central do Brasil, você deve procurar o dia 17 de janeiro, porque o Banco Central do Brasil recebe essas informações no último dia útil da semana imediatamente anterior e as divulga na segunda-feira. Hoje é uma segunda-feira, hoje é 20 de janeiro de 2020, 20 de janeiro de 2020. E no Boletim Focus, nós temos um conjunto de variáveis. Tenha certeza que elas não estão aleatoriamente distribuídas nesse relatório. Há uma razão delas estarem aqui. E a razão é que elas fazem parte de um modelo macroeconômico. E um modelo é uma forma de pensar. É uma maneira que nós, economistas, temos de divulgar os acontecimentos econômicos, utilizando um modelo, raciocinando sobre um modelo. Caso o economista não tenha um modelo, ele vai se perder num cipoal de informações, porque o número de variáveis é muito elevado e sempre vamos encontrar uma relação entre duas variáveis. Vamos encontrar uma correlação entre essas duas variáveis. Então, aqui nós temos variáveis extremamente importantes. A mais importante vem a ser a questão fiscal. Qual é o tamanho da dívida pública? Quanto é que se paga de juros sobre essa dívida pública? O orçamento do governo federal, aqui é governo federal, é superavitário ou é deficitário? Ou seja, ele gasta mais do que recebe ou é o contrário? Bom, esse é o pano de fundo. Essa questão é extremamente importante neste meu modelo de pensar. Então, eu vejo aqui, analisando as últimas linhas que estão nesse Boletim Focus, eu vejo aqui uma informação, que a previsão do resultado primário, como porcentagem do PIB, está prevista, até o final do ano, fechar em 1,10%. É algo no seguinte sentido: se o PIB será de 7 trilhões, 1,1% deverá ser a parte que falta para o equilíbrio das contas do setor público. 1,1% dá perto de 77 bilhões de reais. Negativos, está faltando. Pode ser que este valor seja modificado. Olhando a linha de baixo, ainda mais embaixo, temos o resultado nominal. E o resultado nominal já engloba os juros pagos sobre a dívida pública. E esse resultado nominal está em 5,7% negativos sobre o PIB. Então, é 5,7% sobre os 7 trilhões de reais que deve ser aproximadamente o PIB para este ano de 2020, talvez um pouquinho mais. Então, a primeira relação que nós devemos ter aqui, olhando o Boletim Focus, é a quantas anda a questão fiscal. Estamos observando que não há equilíbrio nas contas do governo federal. E isso pode ser preocupante. Isto pode alterar o comportamento das outras variáveis. Esta questão
felizmente, a trajetória da dívida pública de ascendente, perigosamente ascendente, felizmente ela foi eliminada graças à PEC, que mudou as regras da Previdência, ou graças à reforma da Previdência. Isso porque a relação dívida bruta sobre o PIB perigosamente estava querendo pular acima de 80%. Com estas mudanças que nós estamos observando, principalmente da reforma tributária, principalmente da reforma da Previdência, o equilíbrio nas contas do setor público deverá ser encontrado, se não no ano que vem, provavelmente no ano de 2022. Então, essa é a primeira variável que eu tenho que olhar no meu modelo. Aí eu vejo mais outras duas variáveis, que são extremamente importantes, que é a taxa de juros básica da economia, que está fixada em 4,5%. E vejo também a taxa de câmbio, que tem uma relação extremamente forte e extremamente importante no setor exportador. A previsão da taxa de câmbio é fechar o ano perto de R$ 4,05 por dólar. É claro que se você entrar no Banco Central do Brasil hoje e ver a taxa de câmbio, você poderá estar observando uma R$ 4,20. E R$ 4,20 é uma taxa alta, é uma taxa baixa, não sabemos. Mas é uma taxa que certamente está influenciando de maneira positiva o setor exportador. Então, empresas exportadoras estão se beneficiando com este aumento da taxa de câmbio, ou seja, mais reais por dólar que elas estão obtendo lá no exterior. Essas variáveis, taxa de juros e taxa de câmbio, com esse cenário da questão fiscal, leva a taxa de inflação para uma projeção de 3,56% nesse ano de 2020. O IGPM, que é a taxa dos aluguéis, está prevista em 4,32%. E a grande variável aqui, que tem grandes oscilações, porque não tem, digamos, maiores elementos para ser bem calculada, não chega a ser um chute, mas faltam melhores elementos para que a gente diga, olha, neste Boletim Focus há uma probabilidade muito grande da taxa que mostra o crescimento da economia, que no caso é o PIB, taxa de crescimento do PIB, estar num determinado grau de probabilidade. Não, isso também não podemos dizer. Podemos dizer que das informações que o Banco Central recebe, vamos acreditar que boa parte delas seja de boa qualidade, há uma previsão de que na mediana dessas informações vamos crescer 2,31% neste ano. O Fundo Monetário Internacional já elevou a taxa de crescimento da economia brasileira para 2,2%. Ou seja, é muito provável, sim, que a economia brasileira venha a crescer até mais do que 2,3%. Os efeitos que a taxa de juros está provocando nos mais diferentes setores da economia são muito positivos para o crescimento dos gastos de bens de consumo duráveis, principalmente de duráveis, e principalmente também para melhorarem as expectativas sobre o investimento. Sabemos que há uma relação extremamente importante entre taxa de juros, na comparação entre taxa de juros e taxa interna de retorno. À medida que as taxas de juros diminuem, projetos que antes não eram considerados rentáveis, agora passam a sê-los. Ou seja, há um bom caminho para o crescimento da economia brasileira no ano de 2020. Inscreva-se no meu canal e dá um ok aí se você gostou do programa. Até a próxima semana com o Boletim Focus.